Olá, boa tarde. Meu nome é Arícia. Estamos aqui na terceira edição do IESPcast. Hoje eu estou recebendo a Jéssica, nutricionista. A gente vai conversar bastante sobre nutrição hospitalar, dietoterapia, principalmente com o cenário da terapia intensiva. Boa tarde, meu nome é Jéssica, eu sou nutricionista e hoje eu vou bater um papo aqui com a Arícia sobre nutrição aplicada à UTI, contar um pouquinho da minha experiência profissional, né, e tentar despertar um pouquinho vocês da paixão, do interesse que eu tenho por essa área de atuação do nutricionista. Bom, Jéssica, para a gente começar, eu gostaria de entender o início dessa trajetória, né? Como que você escolheu nutrição, por que nutrição? Conta pra gente um pouquinho de o que te trouxe até aqui hoje. Nossa, é muito difícil responder essa pergunta, né? E acho que até mexe um pouco com a gente relembrar de toda a trajetória profissional. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu acho que a gente escolhe o curso, a gente escolhe o que vai fazer para o resto da vida muito novinho, né? E claro que eu tive uma influência também dos meus pais, mas eu acho que uma influência diante de tudo que aconteceu na minha vida, na vida da minha família, até a época que eu entrei na nutrição. O meu avô teve câncer e aí ele, como parte do tratamento, né, o médico indicou o acompanhamento de uma nutricionista. E aí a gente viu que todas as condutas, todas as orientações que ela deu fizeram diferença de fato na recuperação dele, no prognóstico dele. E a partir daí eu decidi que eu queria fazer nutrição ou psicologia. Mas acabei tendendo para nutrição. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu já entrei sabendo que eu queria trabalhar com pacientes hospitalizados ou com pacientes em tratamento oncológico. Você já tinha isso, né? Uma questão afetiva que te levou à escolha. Exatamente. Mas eu tinha essa visão, mas não sabia exatamente como era a atuação do nutricionista. Eu acho que naquela época a gente escutava falar muito sobre nutrição relacionada ao emagrecimento, né? E era isso, exato. Né? Controle de diabetes, hipertensão e nada muito além. A gente não sabia exatamente como o nutricionista atuava dentro do hospital. Sim. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu lembro que eu já queria essa área e eu já fui fazendo monitoria em dietoterapia, queria fazer estágio extracurricular dentro do hospital. E aí formei querendo trabalhar dentro de um ambiente hospitalar. Fiz um estágio em nutrição hospitalar que me desanimou um pouquinho, mas não perdi esse foco de trabalhar nesse ambiente. E aí eu lembro que logo que eu formei, eu fui fazer um ambulatório, eu fui contratada no Hiperdia, que tinha aqui de fora, ainda tem, né, mas era em outro local aqui na época. Fiquei 1 ano e meio, mas eu queria muito ambiente hospitalar e eu queria muito fazer residência. Lá era mais ambulatório? Lá era ambulatório, a gente trabalhava com diabéticos, hipertensos, pacientes com doença renal crônica. E aí eu lembro que eu queria fazer a residência e muita gente me julgou de certa forma, porque eu ia largar um emprego certo para fazer uma residência. Mas eu acho que a gente não aprende tudo dentro da faculdade. Sem dúvida. Por mais que sejam 4, 5 anos, agora 5 anos, né, todos os cursos de nutrição, não dá para aprender tudo. E aí eu decidi fazer a residência, a gente tinha 2 modalidades de residência na época, residência só em atenção hospitalar, onde a gente ficaria 2 anos dentro do hospital, ou uma residência que rodaria nos postos de saúde também. Eu quis fazer hospitalar porque eu queria trabalhar dentro do hospital, fiz. E depois, quando eu estava terminando a residência, decidi que eu queria fazer o mestrado. Mas fui fazer o mestrado com aquele pezinho na clínica, que eu não queria sair do hospital. Já tinha tido o gostinho do hospital, não queria largar. Já. E assim, a residência me marcou muito, porque eu consegui ver todas as áreas de atuação do nutricionista dentro do ambiente hospitalar. Mas a UTI mexeu muito comigo. E a parte do câncer, da oncologia, também mexia muito. E aí, quando eu fui fazer o meu mestrado, eu já cheguei falando com a minha orientadora que eu queria desenvolver um projeto dentro do ambiente hospitalar. E foi muito legal, porque foi uma experiência tanto pessoal quanto profissional para mim, porque eu tive que sair de Juiz de Fora, fui morar em Viçosa sozinha, uma cidade longe, então não tinha como vir para casa, ter o apoio da família, né, de pertinho. E aí fui fazer minha coleta de dados em BH, que era mais longe ainda, por mais que Juiz de Fora não seja uma cidade muito pequena, é uma cidade do interior, né? E morar na capital, mas foi uma experiência incrível,
que eu tive a oportunidade de ficar no Hospital das Clínicas da UFMG, que é um dos maiores hospitais que a gente tem, e aprendi muito lá sobre UTI. Né? Você também teve uma experiência enorme de sair de casa e de exatamente. ter uma outra visão quando você fez intercâmbio, né? Sim, pois é. Eu estava pensando aqui, a gente conversando, eu estava pensando aqui, voltando lá em 2009, quando eu fiz a escolha pela nutrição, né? E aí eu me recordo que eu sempre imaginei tratar, na verdade, prevenir as doenças de alguma forma, né? Antes a gente chegar, de fato, a ser acometido pela comorbidade. E a alimentação, ela tem disso, né? Ela tem a possibilidade, a chance de fazer com que a pessoa não tenha a doença, ou minimamente evite, ou no caso dela já instalada, que evite a complicação. E a nutrição sempre me despertou isso, num processo mais de prevenção de enfermidades. E aí, no momento da escolha, eu lembro que era a primeira turma da UFJF, inclusive nos formamos juntas, né, da primeira turma. E aí o curso estava abrindo, era um curso novo, eu falei, bom, é isso. E aí, durante a graduação, eu tive a oportunidade de conhecer realmente uma outra realidade, né? Eu fiz intercâmbio acadêmico uma parceria entre a UFJF e a Universidade do Porto, então eu estudei nutrição em Portugal durante 6 meses e pude ver como a nutrição, ela de fato, ela está espalhada pelo mundo todo e ela tem a sua importância, né? Então, lá fora, diferente do que eu imaginava, eu pude ver que a nutrição clínica, principalmente lá, não estava tão consolidada quanto aqui no Brasil. E aí voltei cheia de ideias, né? Durante a minha graduação, eu fiz muita iniciação científica também, mas mais na área de alimentos. Quando eu, de fato, entendi que meu local seria no hospital, foi quando eu fui para o estágio. E aí, meus estágios todos focados em terapia nutricional também, dentro do hospital, dentro de ambulatório. Falei, bom, é aqui que eu preciso ficar. A minha trajetória foi um pouquinho diferente na escolha, né? Mas, no final, acabamos no mesmo local, né? As duas apaixonadas pela nutrição clínica, cientes da importância que a terapia nutricional e a dietoterapia têm para o paciente. E uma história incrível, né? Me conta mais um pouco. Depois do mestrado? Depois do mestrado, eu abri um processo seletivo para trabalhar na Santa Casa, aqui de Juiz de Fora. E eu fiz o processo seletivo, mas já tinha que estar com o mestrado concluído. E faltava, assim, 4 meses para eu poder defender. Mas tentei e acabou que eu não fui chamada. E aí, depois disso, abriu uma vaga para cobrir licença maternidade da nutricionista da unidade de produção de refeição. E aí eu fiquei naquela dúvida, vou, não vou, nunca trabalhei com produção de refeição, mas decidi encarar o desafio. Era uma porta, né? Era dentro do hospital. Exatamente. Eu gostava tanto do ambiente hospitalar que o simples fato de estar ali dentro já me deixava feliz, mesmo que eu não estivesse atuando de fato com os pacientes, né? E acabou que depois a nutricionista retornou de licença maternidade. E foi um marco para mim, porque ela retornou quando começou a pandemia da Covid-19. E aí a minha chefe na época perguntou quem queria assumir a UTI da Covid. E sabendo de todos os riscos, eu decidi assumir porque eu ia estar de fato exercendo o que eu sempre quis. E eu acho que essa minha trajetória, essa minha passagem pela UAN, né, pela Unidade de Produção de Refeição, foi importante, fez diferença. A gente tem que entender como que a comida é produzida, como que ela é preparada para poder aplicar isso de fato lá na prática. Ela é nosso instrumento de trabalho, com né? certeza, com certeza. A gente não trabalha com caloria, proteína, né? A gente trabalha com comida, a gente trabalha com alimentos. E tudo que envolve, né, o alimentar, o afeto, as memórias afetivas, né, o que a pessoa trouxe até o momento da hospitalização. Com certeza. E eu acho que o fato da gente ter saído de Juiz de Fora também faz com que a gente enxergue essa questão cultural, social, de uma forma ainda mais intensa. Né? Você morou em outro país, a forma com que eles se alimentam é diferente. Né? Eu fui para uma outra cidade dentro do mesmo estado e era diferente. Então não adianta a gente tentar impor para o paciente o que ele tem que comer, sem entender as questões culturais, sociais e até psicológicas dele. A alimentação tem uma questão afetiva também. Sem dúvida. A gente está triste, está chateado, quer comer alguma coisa diferente. Né? Imagina um paciente que está passando por um momento difícil. Já está num ambiente diferente, né? Envolvido em uma situação que carrega tristezas, ansiedades, medos, né? E aí imagina se a gente ainda fornece um alimento que não está bem preparado, que não está balanceado, que não está equilibrado, que não está gostoso, não está bonito de ser consumido, né? Então acho que com certeza a sua passagem pela unidade de alimentação, sem dúvida, aprimorou a importância, a noção da importância que você tem da alimentação. Isso é incrível. Isso é muito legal. Com certeza. Bom, eu voltando um pouquinho aqui, me formei então, né? Então me formei pela Universidade Federal de Juiz de Fora.
Depois da minha formatura, logo depois, abri um processo seletivo na Santa Casa e eu tinha feito um estágio lá, inicialmente um estágio obrigatório, depois passei para o estágio extracurricular e aí logo depois de 15 dias de formada, então, houve um processo seletivo, fui aprovada e permaneci, né, na nutrição clínica hospitalar durante 8 anos. Então, desde 2014, minha área de atuação é essa. Nesse meio tempo, acabei também fazendo outras coisas, consultório, mas sempre com a nutrição clínica em mente, né? A gente sabe que quem ama, ama de verdade e nem pensa em outras áreas, apesar da nutrição ter diversas possibilidades. Enfim, passei por consultório, atuei um pouco numa clínica de uma instituição de longa permanência de idosos e aí, recentemente, fui aprovada no mestrado acadêmico na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, sou mestranda lá e concluo esse ano, né? E é interessante estar eu e a Jéssica aqui hoje, né, no podcast, reunindo todo mundo, porque trabalhamos juntas na terapia intensiva do paciente no cenário da Covid, né? E aí falar com você é até emocionante, porque a gente traz memórias de plantões pesados, de dificuldades que a gente vivenciou junto, daquele medo, da incerteza de tudo, mas com a certeza de que a gente estava fazendo o melhor, né? Compreendendo que, de fato, a nutrição ela impacta positivamente no prognóstico do paciente. E é isso que a gente vai conversando hoje. E acho que vai até um pouco mais além, né? A gente faz um projeto de pesquisa junto, Sim. Que é o projeto do mestrado da Arícia e o meu projeto de doutorado. Eu faço doutorado no programa de pós-graduação em saúde aqui da UFJF. E o nosso projeto é, de fato, para mostrar como que a nutrição dentro da terapia intensiva vai influenciar não só no prognóstico clínico do paciente ali, dentro da UTI, mas também na qualidade de vida, no estado de saúde, né, do paciente 2, 3 anos ali depois que ele tem na reinserção dele na vida, né, no ambiente de vida mesmo, né, no dia a dia, na rotina dele, né, na reabilitação. Jéssica, e aí com toda a sua trajetória, fala pra gente qual que é a importância da presença do nutricionista dentro do ambiente de terapia intensiva, pensando aí em equipe transdisciplinar, multidisciplinar. Acho que quando a gente pensa em nutrição, em estado nutricional, a primeira coisa que vem à mente é a desnutrição, né? Acho que isso está muito claro na cabeça de toda a equipe dentro da UTI. E a desnutrição, ela de fato tem uma importância, né, no prognóstico clínico do paciente, tem um significado negativo aí no prognóstico clínico do paciente. Só que eu acho que cabe ao nutricionista trabalhar na prevenção da desnutrição. Tem um estudo que foi publicado já tem um tempinho, acho que foi 2019, se não me engano, que é um dos maiores estudos já feitos sobre desnutrição no ambiente hospitalar, tanto no hospital como um todo, quanto na UTI. E eles demonstraram nesse estudo que cerca de 40% dos pacientes são admitidos no hospital em risco nutricional e depois de 15 dias esse número aumenta para quase 70%. Então, eu não estou falando mais de desnutrição, né? A gente agora está falando de risco nutricional. E cabe ao nutricionista trabalhar na prevenção da desnutrição. E a equipe não consegue enxergar isso, né? É muito fácil ver um paciente no leito que tem depressão de massa muscular, paciente extremamente emagrecido e falar, o prognóstico dele vai ser ruim se a gente não nutrir de forma adequada. Ele é visivelmente consumido, né? Visivelmente desnutrido. Exatamente. Fica mais fácil, é verdade. Mas quando a gente pensa em um paciente eutrófico, ou até mesmo um paciente obeso, isso é muito diferente, né? A gente tem uma dificuldade de se entender a sarcopenia relacionada à obesidade, né? As deficiências nutricionais, a desnutrição subclínica, né? Uma alteração no exame laboratorial, um paciente que vem com uma redução da ingesta, vem perdendo peso, a gente precisa atuar ali para, de fato, contribuir para uma melhor recuperação dele. E é o nutricionista o profissional que vai identificar esse risco, né, já a partir de ferramentas já consolidadas, validadas, e sinalizar esse risco para a equipe como um todo, né? Sim, não é só a gente olhar peso do paciente, Exato. né? Não é só o exame físico. Tem a avaliação antropométrica, dietética, os exames laboratoriais, né? Todas as ferramentas que a gente pode utilizar para fazer triagem nutricional. E isso é que vai direcionar a nossa conduta. Acho muito interessante a gente ter uma equipe transdisciplinar. É legal falar esse termo, que eu não sei se todo mundo sabe a diferença. Multidisciplinar, a gente encontra isso em todo hospital. Isso é obrigatório, né? Tem que ter uma equipe multidisciplinar. A gente tem que ter um médico, enfermeiro, nutricionista. Mas será que, de fato, esses profissionais conseguem conversar entre si, compartilhar informações acerca do quadro clínico do paciente
para tomar condutas que são individualizadas? Sim. Quando a gente fala em transdisciplinar, são os profissionais integrados, né? E não cada profissional falando da sua parte, mas é uma discussão bem feita, né? Discussão de um caso de forma interdisciplinar mesmo, de uma forma que se comunica, todos se comunicam e conseguem alcançar o objetivo final, que é a recuperação do paciente, né? Com certeza, a gente estava falando mais cedo das questões culturais, sociais. A gente precisa ter um psicólogo para ajudar a entender esse quadro, né? As interações droga-nutrientes, se tiver um farmacêutico para nos auxiliar nesse processo, é muito mais fácil. Então, acho que essa comunicação é muito importante. Mas é o nutricionista que vai, de fato, estabelecer uma conduta nutricional individualizada e baseada em todos esses parâmetros que foram analisados, né? Quando a gente pega um paciente desnutrido, a equipe consegue enxergar que ele precisa de uma terapia nutricional hipercalórica e hiperproteica, né? Mas não é só isso. Exato. Né? Acho que o nutricionista que tem essa visão de que a gente tem outros nutrientes, compostos bioativos, a interação entre eles, entre todo o quadro clínico, todos os medicamentos que vão de fato contribuir para a recuperação desse paciente. E entender que o paciente é único, né? A prescrição de dieteterápica no final vai específica para ele. Não quer dizer que ele é desnutrido, o paciente do lado também é, e a dieterapia, a prescrição nutricional vai ser a mesma. Então, sem dúvida, eu concordo 100% com o que você está falando. É o profissional, o nutricionista é o profissional que vai estar habilitado para poder fazer essa diferenciação e, no final das contas, fazer uma prescrição individualizada, que é o que o paciente precisa. Sim, e a gente olhar, ter essa visão integral do paciente, faz com que a gente lembre de todos os parâmetros, dos sintomas gastrointestinais, por exemplo. Eu gosto de ressaltar sintoma gastrointestinal, que quando a gente está dentro de uma UTI, todo mundo fala da diarreia, né? O paciente tem uma diarreia e isso gera um incômodo, gera um transtorno, está perdendo eletrólitos. Agora, quando o paciente tem uma constipação intestinal, ninguém se preocupa com isso. Nem é debatido, né? Passa despercebido. Ou então, o que a gente escuta? Vamos aumentar a oferta de água e a oferta de fibra para o paciente, que vai melhorar a constipação intestinal dele. Sim. Mas ninguém pensa nos eletrólitos que podem estar relacionados a isso. E o impacto dessa constipação, né? Com certeza. O paciente fica constipado, a gente tem um aumento ali da pressão intraabdominal. Como é que vai ficar o padrão respiratório dele? Sim. Né, as trocas gasosas. E estudos recentes mostrando, né, aumento de tempo de permanência desse paciente em ventilação mecânica associado a padrão de distensão advindo da constipação. Então, é realmente o sintoma gastrointestinal, além de todos os outros que a gente avalia, né? Eu sempre brinco que o nutricionista da UTI passa com checklist do lado, é muita coisa para a gente avaliar, né? Mas é mais um fator que impacta, né, na prescrição e na melhora do paciente, né? Então, manter isso tudo controlado é papel do nutricionista, sem dúvida. E a gente pensar que na UTI também não tem só pacientes intubados, né? A gente tem pacientes alimentando por via oral também, então eles precisam da nossa assistência. E pensar que a gente tem muitas UTIs e muitos hospitais pelo Brasil que tem UTI cirúrgica. Sim. E a gente pode atuar ali no perioperatório. Né? O perioperatório é o pré-operatório, toda a conduta que é tida no intraoperatório e no pós-operatório. Isso é muito importante. Sim. E o nutricionista que vai atuar nesse contexto. E aí, pensando então nessa importância, né, que a gente debateu agora sobre a presença do nutricionista dentro da equipe, qual que é de fato a importância da dietoterapia? Ela realmente é importante para a recuperação, para a reabilitação? Por quê? Por que é importante realmente uma prescrição individualizada, como a gente estava comentando? A gente tem estudos antigos já que trazem a importância da prevenção da desnutrição no melhor prognóstico clínico e nutricional do paciente, né? A desnutrição ela está relacionada a um aumento do tempo de permanência na UTI e um maior risco de readmissão na UTI. Tem estudos que mostram que pacientes desnutridos têm 2 vezes mais chance de serem readmitidos na UTI do que pacientes eutróficos, né? Além disso, a gente tem um alto risco de pneumonia, complicações clínicas, atelectasia, uma dificuldade de cicatrização de feridas, né? Tudo isso relacionado a um suporte nutricional inadequado, a desnutrição. Mas acho que vale a pena a gente ressaltar a questão da sarcopenia, né? Da perda de força e massa muscular, que pode estar associada a uma perda de funcionalidade também. E como a gente comentou agora há pouco, nem sempre é visível, né? Não é a olho nu, então a gente precisa identificar isso. Exatamente. E a dietoterapia também impacta nesse sentido? Com certeza, a gente tem que lembrar que o diafragma é um músculo,
né? Então, para o paciente poder respirar sozinho, sair da ventilação mecânica, ele precisa ter uma quantidade de massa muscular adequada para poder conseguir sair, né? Conseguir ter uma melhor reabilitação. Então, acho que esses são os principais pontos, assim. Além disso, a gente sabe que para que tenha um transporte adequado dos medicamentos no organismo do paciente, a gente precisa de alguns nutrientes, a gente precisa de proteína, né? A gente tem as proteínas de transporte. Se eu tiver um paciente desnutrido, como que vai ser isso? Sim. E pensando em cenário da terapia intensiva, talvez seja o momento, dentre todos, né, que o paciente tem essa maior demanda, essa maior urgência por terapia nutricional. E aí talvez entender também qual é o momento certo de começar, né? Isso a gente debate muito em sala de aula, a gente debate muito isso em discussões transdisciplinares nas equipes, de qual que é o momento para começar a terapia nutricional. Já entendemos que ela é de fato muito importante. Mas quando eu começo? É o mais urgente? É logo que ele é admitido? Como é que a gente faz isso? E eu acho que isso mostra também a importância da gente estudar, da gente estar sempre se atualizando, né? E fugir um pouco, sair um pouco daquela caixinha de conhecimentos da graduação. A gente não aprende na graduação a olhar um monitor dentro de uma UTI, a gente não aprende a ver na prática quais são os critérios de sepse, quando que o paciente está instável, quando que ele não está instável, né? Para a gente, de fato, poder iniciar a terapia nutricional. Até hoje a gente tem uma discussão acerca da dose de noradrenalina, de droga vasoativa, para poder se iniciar a terapia nutricional, né? Então, eu acho que a gente precisa estudar, precisa estar sempre se atualizando para saber quando iniciar e, mais ainda, com quanto iniciar. A gente estava falando da importância do nutricionista no contexto da UTI. Quando a gente tem um paciente altamente desnutrido, internado, a equipe sempre pensa, vamos dar uma dieta muito hipercalórica, muito hiperproteica para a gente recuperar o estado nutricional dele rápido. De imediato. De imediato, né? Vamos dar aí 40 calorias por quilo de peso. Mas a gente sabe que não é assim. Sim. Né? Hoje se fala muito sobre a síndrome da realimentação. O que vai acontecer se eu der um aporte calórico e proteico alto para esse paciente no início? Ele pode morrer. Sim. Né? Então, a gente tem que estudar, tem que estar se atualizando e entender a importância do nosso trabalho ali dentro. Exato. Eu costumo falar para os alunos que se você não souber a importância do seu trabalho, se você não reconhecer a sua importância ali dentro, ninguém vai fazer isso. Qualquer outro profissional pode fazer, né? Qualquer outro profissional, a partir desse momento, consegue prescrever, fazer uma dietoterapia. Mas quando você sabe que você ali é essencial, é fundamental, porque você está capacitado, você está estudando, você está fazendo as aulas, você está participando, você está se atualizando, aí você tem certeza do que você faz e, sem dúvida nenhuma, a sua contribuição para o paciente é efetiva. Então, com certeza, estudar muito, se atualizar sempre, para que a gente tenha segurança na prescrição, porque como você trouxe pra gente, né? Uma isquemia mesentérica não oclusiva pode ser ocasionada por conta de uma dietoterapia mal prescrita. E esse paciente vai a óbito realmente. Então, a importância da nossa presença e a importância de uma presença atualizada, consciente do que está fazendo ali dentro, né? Jéssica, e cada vez mais o mercado de trabalho, né? Ele exige que o profissional, inclusive o nutricionista, seja especializado, especialista em alguma coisa, né? E aí, como você analisa isso, a especialização em terapia intensiva, diante desse aspecto mercadológico realmente? Nos últimos anos, a gente tem tido um aumento dos estudos sobre nutrição e terapia intensiva. E esses estudos, eles estão disponíveis para qualquer profissional ter acesso. Então, hoje, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, todo mundo sabe a importância da nutrição dentro do ambiente da terapia intensiva. Só que são informações gerais, né? E é difícil um profissional não nutricionista compreender o que está escrito ali por trás daquele artigo, entender como que a gente vai aplicar aquelas informações ali na prática clínica. Então, acho que essa difusão de conhecimento hoje tem contribuído para que toda a equipe que trabalha dentro da UTI veja a importância da nutrição. Sim. Ali dentro. De uma forma macro, talvez. A nutrição de uma forma macro, né? De um suporte nutricional adequado. Agora, a importância do nutricionista, como eu disse, eu acho que somos nós que temos que mostrar isso, né? Isso tem melhorado com o tempo, porque a gente tem visto profissionais cada vez mais capacitados atuando dentro da terapia intensiva. Então, mostrando para a equipe multiprofissional que o nutricionista está ali
porque ele estudou, que ele é capacitado e que ele vai, de fato, contribuir para um melhor prognóstico clínico desse paciente. Então, eu acho que a gente está ganhando espaço, sim, mas a gente precisa mostrar que não é a nutrição que está ganhando espaço, mas o nutricionista. Exato. E aí, Jéssica, pensando então nessa questão da especialização, como que você vê a resolução publicada pelo CFN, né, a resolução número 663 de agosto de 2020, que delimita, fala o papel do nutricionista dentro da UTI? É uma ferramenta e um ganho para o nutricionista. É uma oportunidade de pegar essa resolução que foi publicada, levar até as direções dos hospitais, né, e mostrar que está ali a obrigatoriedade de se ter um profissional nutricionista dentro da UTI. Então, acho que foi um ganho para a nossa profissão, né? Talvez falte um pouquinho mais de fiscalização por meio dos conselhos para ver se de fato isso está sendo cumprido, né? Principalmente quando a gente fala de número de leitos de UTI para cada nutricionista. Mas acho que foi um ganho, foi um marco muito grande. E eu gosto de chamar atenção para a parte da resolução que fala da importância do nutricionista participar dos rounds multiprofissionais. O round, para quem não sabe, são as corridas de leito, onde a equipe multi se reúne e passa beira-leito discutindo cada caso, né, de cada paciente. É uma oportunidade de cada profissional expor os seus conhecimentos e também da gente aprender junto com cada um, né, de poder tomar decisões mais individualizadas, centradas ali no próprio paciente. Então, acho que a resolução foi um ganho e a gente tem que utilizá-la a nosso favor. Mobilizar, né, a gente enquanto classe, enquanto profissão, para fazer valer do que já está publicado, né? Com certeza. E hoje a gente tem também as especializações dentro da nutrição, que o Conselho publicou também. Então, a gente tem o nutricionista ali, especialista em terapia intensiva. Então, mostrar para a equipe do CTI, mostrar para a direção que tem uma resolução que fala que a gente precisa de um nutricionista para cada 15 leitos de UTI e mostrar também que você é um profissional que é especialista, né, naquela área que você estudou, que você sabe de fato conduzir um caso clínico de um paciente. E uma coisa interessante quando a gente fala de direção é falar de custo, né? Então, mostrar para a direção do hospital que ter um nutricionista para cada 15 leitos de UTI vai permitir que a assistência seja melhor. Com isso, a gente reduz todas aquelas complicações clínicas que a gente já falou. Vou reduzir gasto com antibiótico, vou reduzir tempo de permanência na UTI, vou reduzir feridas, né? As feridas vão cicatrizar mais rápido, então o custo vai lá embaixo. Então, para o hospital, vale a pena ter um nutricionista. É um investimento. É um investimento. Jéssica, e para fazer, então, essa questão da prescrição dieterápica de excelência, né? O que você recomenda para os nossos alunos que estão ouvindo agora? Onde você se atualiza? Como você se informa? O que você tem de indicação para a gente? Primeiro, tá sempre lendo artigos científicos e procurar as diretrizes. A gente tem a Braspen, que é a nossa Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral, e a gente tem a ESPEN e a ASPEN, que são as Sociedades Europeia e Americana de Nutrição Enteral e Parenteral. Então, a gente tem as diretrizes que são publicadas com frequência, diretrizes para nutrição no paciente dentro da UTI, né? Mas a gente tem diretrizes específicas também e que podem ser aplicadas dentro da UTI. Então, nós temos diretrizes, por exemplo, de pediatria, diretrizes de falência intestinal, de oncologia. Nós temos esses pacientes dentro da UTI. Então, acho que vale a pena estar sempre lendo as diretrizes, artigos científicos, ir a congressos, cursos, mas também procurar fazer uma pós-graduação, né? E aí a gente tem a pós aqui do IESP, que eu super recomendo, porque nós temos profissionais com uma experiência, uma bagagem prática muito grande. A teoria ela é importante, mas a prática também. Né? Muitas das vezes a gente não consegue aplicar exatamente o que está numa diretriz na nossa prática clínica, principalmente quando os artigos, né, os estudos são realizados fora do Brasil. Então, acho que o fato de ter profissionais com essa bagagem prática é um diferencial da pós-graduação. E, além disso, tem profissionais não nutricionistas que ministram algumas aulas também. Né? A gente falou mais cedo sobre a questão de olhar o monitor, de identificar se o paciente está estável, se está instável, se tem critérios para iniciar ou não a terapia nutricional. Isso, um enfermeiro vai saber explicar muito bem para a gente.
A gente falou da questão da sarcopenia relacionada à falência na ventilação mecânica. Legal ter um fisioterapeuta para mostrar para a gente ali essa questão da ventilação, as interações droga-nutriente. Um farmacêutico explica muito melhor que um nutricionista de farmacocinética, farmacodinâmica. Então, acho que o fato de ter uma equipe multi na pós-graduação, no curso, né, já está mostrando a importância da gente ter uma equipe multi fora dali também. É quase que a gente estivesse imerso no cenário da UTI mesmo, né? Quando a gente traz professores, né, docentes que são de outras áreas, já mostra para o aluno a importância dele saber coisas que vão além da nutrição. Como você disse, eu preciso saber interpretar um monitor, eu preciso saber interpretar um exame de gasometria. E quem é o profissional que vai me orientar a isso? Não é o nutricionista, ele não tem bagagem para isso. Mas trazer um fisioterapeuta para ministrar um módulo sobre isso agrega demais para a formação do aluno. Então, além dos profissionais, né, dos professores, eles estarem na prática, são professores que já trabalham dentro da UTI de forma transdisciplinar. Então, vai trazer tudo isso que a gente estava conversando, né, até agora. E fora as discussões de casos clínicos também, né, que ao final do curso fazem com que você consiga unir todos esses conhecimentos e entender como que isso vai ser aplicado de fato na prática clínica. E são casos reais, são casos reais. Já que são profissionais com essa experiência. Então, dá para saber se de fato aquela conduta é ou não é válida. Exato. Aproveitando que a gente está nessa conversa toda, né, eu queria deixar bem claro para quem está ouvindo a gente que a gente tem, apesar de a gente estar falando bastante de cenário de terapia intensiva, a gente tem 2 pós-graduações aqui no IESP, né? Então, a gente tem uma focada realmente em nutrição hospitalar com ênfase em UTI, mas a gente também tem a clínica desportiva, que é para aquele nutricionista que não se identifica com o ambiente do hospital e está tudo bem, mas ele gosta do consultório, ele gosta da prática ambulatorial. E aí eu queria entender de você, Jéssica, com a sua experiência toda, né, dentro do hospital, o que você acha que diferencia um profissional do outro? Aquele que gosta do cenário crítico daquele que gosta do ambiente mais ambulatorial, do dia a dia ali do paciente, com espaçamento de frequência de consulta? O que você acha sobre isso? Primeiro, uma coisa que eu queria ressaltar é que algumas pessoas acham que a gente só consegue fazer prevenção de doença no consultório, mas a gente faz isso dentro do ambiente hospitalar também. Então, no momento que o paciente tem alta da UTI, a gente já pode começar ali a orientar sobre mudança de hábito, de estilo de vida, que vai ajudar na recuperação dele, né? Porque a recuperação não termina quando ele tem alta da UTI. Isso se estende por muito tempo. A gente tem estudos que mostram que o paciente perde massa muscular por 2 anos depois que ele tem alta da UTI. Então, a gente precisa orientar isso. Mas eu acho que a vantagem da nutrição hospitalar, para quem gosta, né? A gente consegue ter um controle muito melhor da nutrição do paciente, do que ele está comendo por via oral, né? Quando o paciente está de enteral, nutrição enteral é exatamente a quantidade de dieta que ele está recebendo. Além disso, a gente tem exames laboratoriais que são feitos rotineiramente. Então, você não precisa esperar o paciente retornar ali a 1 mês, 3 meses no consultório para saber se a sua conduta está sendo efetiva ou não. Depois de alguns dias, você já consegue ajustar, mudar tudo de acordo com a nova realidade do paciente. Além disso, o consultório acaba sendo um ambiente talvez um pouquinho mais solitário, né? A gente sabe que tem nutricionistas que trabalham de uma forma multiprofissional, em clínicas com psicólogos, médicos, mas dentro da UTI, dentro do ambiente hospitalar, a gente tem uma equipe multi discutindo os casos ali, então é mais fácil ter uma visão integral do paciente. Acho que essas são talvez as principais diferenças. Assim. Interessante a gente destacar que tem perfil para todo mundo, né? Se eu gosto de trabalhar no ambulatório, se eu gosto de trabalhar no hospital, eu consigo me especializar nessa área. Se eu gosto de trabalhar no cenário da terapia intensiva, eu também consigo. Então, acho que é uma análise, inclusive, individual, né? De qual que é o seu perfil, qual que é o seu objetivo dentro da nutrição, e aí você identifica a partir disso e escolhe qual curso seguir, né? Qual caminho seguir. Mas a gente tem aí para todos os gostos. Muita gente fala que não quer seguir a área da nutrição hospitalar, da UTI, porque não gosta de ver sangue, porque tem medo de perder um paciente, de se apegar ao paciente e ele acabar evoluindo para óbito. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente só aprende com o tempo. Não é que a gente vai se tornar uma pessoa mais fria, mas a gente acaba aprendendo a separar um pouco a vida pessoal da profissional. E a gente se apega às coisas boas. Né? É bom você ver um paciente que está saindo da UTI, que chegou ali entubado, que está saindo andando, que está saindo conversando.
Isso graças ao trabalho que você realizou ali dentro. Nessa conversa nossa aqui de hoje, está sendo interessante a gente relembrar muitas coisas que a gente viveu, inclusive dividindo plantões, né? E aí, pensando nisso tudo, me fala algum caso clínico que te marcou, que marcou a Jéssica, nutricionista da UTI. Meu Deus, é muito difícil falar, né? Acho que todos os casos dos pacientes com Covid me marcaram muito. Eu cresci enquanto profissional, enquanto pessoa, acompanhando cada paciente. No início, a gente não sabia como conduzir os casos, a gente não sabia como avaliar os pacientes, né? Você deve lembrar que a gente fazia fitinha de papel para poder fazer a antropometria dos pacientes, porque a gente não podia usar a mesma fita em cada um Não podia deles. encostar, não podia ter segurança, estava todo mundo com o pé atrás com a doença tão desconhecida, né? E a Aspen demorou, a Aspen foi a primeira sociedade, se não me engano, a publicar uma diretriz para a Covid e demorou. Eles foram publicar em maio, se não me engano, a gente já tinha paciente com Covid em março internado. Então a gente não sabia exatamente como conduzir. E aí daí a importância de estar sempre estudando e se atualizando. A gente se baseou nos pacientes com síndrome respiratória aguda para conduzir os casos. Mas lembra quando chegou o primeiro paciente pronado? Nossa, que caos! E aí, a gente nutre ou não nutre o paciente na prona? Para quem não sabe, a prona é quando o paciente fica deitado de barriga para baixo, né, em Trendelenburg reverso, que é com a cabeceira elevada a 30 graus. E aí a dúvida, nutre ou não nutre esse paciente? Sim, o quanto nutrir, quantos ml eu consigo fornecer, será que esse paciente vai intercorrer, vai vomitar mais, vai distender mais, né? E ninguém sabia a resposta disso, né? Eu acho que isso marcou realmente. A gente estava ali diante de um desconhecido, mas com a certeza de que ia vir alguma publicação. E aí veio. Veio. E aí a gente foi conduzindo da forma bem correta, né? Bem embasado, né? Em evidência. Sim, veio uma publicação, inclusive, posso fazer uma propaganda de uma nossa? A gente conseguiu até publicar, né, a nossa prática clínica dentro de um artigo científico. E os casos de elmo também, a gente tinha paciente usando elmo, e como que o paciente vai alimentar se ele fica 20 horas com aquele capacete? A gente teve a ideia do canudinho, né? Vamos passar um canudinho por debaixo do capacete para o paciente poder ser nutrido. E a gente entendia que era necessário e urgente recuperar a parte ventilatória do paciente, mas ao mesmo tempo era necessário e urgente ele ter a terapia nutricional. Então, debatendo vários casos, inclusive a gente fazendo isso antes da gravação aqui, a gente, caramba, é difícil escolher um, né? Porque foram muitos que marcaram a trajetória profissional de nós duas. E isso é incrível. Com certeza, eu acho que a lição que fica é que a gente tem que estudar, né? Que a gente tem que valorizar cada momento ao lado das pessoas que a gente ama, né? Fazer, trabalhar de fato com o que a gente gosta, para que esse ambiente de UTI, que é um ambiente tão pesado, se torne um pouco mais leve, um pouco mais prazeroso. Né? Exato. Essa foi a terceira edição do IESPcast, espero que vocês tenham gostado. Agradeço a presença da Jéssica, agradeço a presença de todo mundo. Deixe aí embaixo nos comentários o que vocês acharam e temas para as próximas discussões. Se quiser nos encontrar nas redes sociais, né, meu Instagram é ariciamendes.nutri. Qual que é o seu, Jéssica? O meu é jessica.winkelmann. Nome difícil, mas a gente vai colocar aí embaixo nos comentários como é que soletra. Muito obrigada!